Visitar a Cidade Rosa está no itinerário da maior parte dos visitantes da Índia. Pelo menos para aqueles que pensam fazer o Triângulo Dourado. Mas, sabias que para além desta Cidade Rosa existe uma Cidade Azul? Descobre tudo sobre estas duas cidades ao longo deste episódio. Como quase todas as outras grandes cidades, Jaipur está repleta de pessoas. E isso significa trânsito, carros, buzinas e muitos tuk-tuks. Mas por comparação a Delhi, é uma cidade muito mais ampla e com um aspecto muito mais cuidado. Assim que saímos do comboio, fomos logo abordados por um motorista de tuk-tuk que nos levou até o hotel. Acordámos um preço justo e no dia seguinte fomos conhecer os pontos mais emblemáticos da cidade. Bom, alguns dos pontos mais emblemáticos. A cidade é grande e tivemos de dividir as atrações por 2 dias. Mas, para além disso, tivemos também de negociar os sítios que pretendíamos visitar nesse primeiro dia. Isso mesmo, nesta cidade dá-se uma coisa muito interessante. Os motoristas de tuk-tuk são muito disponíveis e fazem um preço adequado para andarem connosco no primeiro dia. Porquê? Simples. Influenciam o roteiro do primeiro dia, com locais relativamente perto uns dos outros, dando margem para propor umas voltas extra. Nunca se sabe, mas nós podemos precisar de ir a uma loja de especiarias, ver de joias para os nossos amados, mandar fazer fatos à medida ou até mesmo consultar um guru. Nunca se sabe. No segundo dia, a história é outra. Como já podemos ter os nossos souvenirs comprados, o interesse em nos transportar é menor e o preço a pagar, maior. A esperteza e a audácia favorecem estas pessoas e nesta cidade isso faz-se sentir e bem. Ao chegarmos ao centro histórico, percebemos o porquê de esta cidade ser conhecida como Cidade Rosa. Quase todos os edifícios estão pintados nesse tom. Mas por que tem a cidade esta cor? O Maharaja queria impressionar o príncipe Alberto durante a sua jornada pela Índia em 1876. A primeira estratégia do Maharaja para assegurar que o príncipe visitaria Jaipur foi mandar construir uma sala luxuosa. O Albert Hall pode atualmente ser visitado por turistas. A única condição, não utilizar máquinas fotográficas profissionais. E por profissionais entenda-se qualquer máquina fotográfica, incluindo uma GoPro. A única permitida é a do telemóvel. Depois de atrair o príncipe, o Maharaja embelezou a sua cidade repintando os edifícios de rosa, uma vez que esta cor representa a hospitalidade. Após a visita do príncipe Alberto, há mais de 100 anos atrás, as cores mantiveram-se até aos dias de hoje porque a mulher preferida do Maharaja adorava o esquema de cores, tendo convencido o mesmo a aprovar uma lei que apenas permitia que os edifícios fossem pintados nestas tonalidades. O Amber Fort destaca-se no horizonte. São cerca de 6 km de muralhas e o seu interior é composto por templos, jardins, fontes e palácios, onde nos podemos perder por horas. A construção que vemos hoje em dia não foi inicialmente projetada desta forma. Ao longo de várias gerações, os governantes foram acrescentando secções, tornando-o cada vez mais imponente. Construído em mármore e granito, o forte é considerado Património Mundial pela Unesco. O grande senão prende-se com a quantidade de turistas. E no dia em que fomos, vimos maioritariamente turismo interno, o que resultou em bastantes abordagens para fotografias. O Palácio dos Ventos é conhecido por se assemelhar a uma estrutura de um favo de mel de uma colmeia. Desde a sua construção, em 1799, o edifício tornou-se numa estrutura icónica da cidade. O seu nome é uma referência ao inteligente sistema de refrigeração que propaga brisas através das divisões interiores, mesmo durante os verões intensos. Não fomos confirmar esta informação, ficámos apenas, e passo a expressão entre aspas, apenas, com a vista do exterior. Este forte, cujo nome não me atrevo a dizer, é o local ideal para uma vista panorâmica sobre a cidade de Jaipur.
Tinha visto algumas fotografias do sítio, mas estava longe de imaginar que seria um forte tão grande. A grandiosidade dos fortes e palácios foi uma das coisas que mais me impressionou na Índia. Os espaços são incrivelmente grandes. Esta estrutura, cujas paredes são constituídas por uma escadaria, é um depósito de água. Foi construída com o propósito de armazenar água durante as monções, já que no resto do ano Jaipur é uma cidade extremamente seca. Não é permitido turistas descerem a escadaria e os locais apenas podem fazê-lo de acordo com algumas regras, como por exemplo, as escadas pelas quais se desce não podem ser utilizadas para voltar a subir. O Palácio da Cidade é outro exemplo de grandiosidade. Neste palácio encontram-se as maiores vasilhas de pratas do mundo, segundo o livro do Guinness, com mais de 1,5 metro e com capacidade para transportar 4.000 litros. Estes serviram para levar água do rio Ganges no decorrer de uma viagem. Se tivesse de eleger a minha cidade preferida de entre todas as que visitei na Índia, sem dúvida que seria Jodhpur. As cidades são muitas vezes o espelho de um país. A alma dos habitantes reflete-se no cotidiano. Mas, para uma pessoa que, como eu, dá cada vez mais importância à tranquilidade e natureza, fazer o Triângulo Dourado da Índia e cidades do Rajastão pode ser um pouco intenso. Na verdade, acho que para qualquer pessoa. Depois da cidade de Agra e Mathura, encontramos no Parque Nacional de Ranthambore um espaço tranquilo para repor as nossas energias. E a seguir a Jaipur, nada como esta cidade. Ficámos alojados perto da Torre do Relógio e foi das melhores decisões que tomamos. Apesar de contar com mais de 1 milhão de habitantes, a tranquilidade ainda consegue reinar por entre as ruas que dão acesso pedonal ao forte. Sinto que conseguimos desfrutar de uma forma diferente. Conseguimos desacelerar e até jantar com esta vista incrível. Mas por que tem Jodhpur as casas pintadas de azul? Quando Jaipur e Jodhpur estavam em guerra, o Maharaja pediu que os Brahmanes de Jodhpur não fossem atacados. O exército de Jaipur aceitou o pedido, mas aconselhou que identificassem essas casas. A escolha da cor azul está relacionada com a cor da pele de Shiva. Ao longo do tempo, mesmo as casas que não eram habitadas pelos Brahmanes também foram pintadas de azul, porque os habitantes não queriam ser atacados. Diz-se também que esta cor é boa para afugentar os mosquitos e manter as casas frescas durante os meses quentes do verão. O forte é o símbolo mais emblemático da cidade, com os seus muros de 36 metros de altura. Daqui é possível termos uma vista panorâmica sobre Jodhpur, mas para mim a melhor vista foi sem dúvida o inverso, a vista da cidade para a fortaleza e castelo. Se este é o teu primeiro vídeo sobre a viagem à Índia, talvez gostes do vídeo que se segue. As minhas primeiras impressões sobre as pessoas da Índia e a cidade de Agra. Se ainda não segues o canal, não te esqueças de fazê-lo. Obrigada e até um próximo episódio.